E aí, investidores? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do A Voz do Balanço, seu podcast que transforma aquele monte de números de relatório financeiro numa conversa descontraída e direta ao ponto. Hoje o nosso cafezinho virtual vai ser tomado com os resultados de 2025 de uma gigante global da energia, a Engie. Agora, antes da gente mergulhar nos números, uma dica importante para o pessoal brasileiro que me acompanha aqui no canal. Muita gente conhece a Engie Brasil, aquela ação negociada na B3, que tem usinas hidrelétricas, eólicas e linhas de transmissão no nosso país. Mas o balanço que a gente vai analisar hoje é da Engie SA, a matriz francesa. É a holding global, dona da operação no Brasil e de negócios em mais de 30 países. Pensa assim, a Engie Brasil é uma das filhas mais queridas e bem comportadas dessa família. Quando a matriz vai bem, ela tem mais fôlego para investir nas filiais. E, como vocês vão ver, a matriz foi muito bem em 2025. O documento que chegou para a gente é o Press Release FY 2025, divulgado em fevereiro de 2026. E olha, não é todo dia que a gente vê uma empresa entregar o que prometeu, anunciar uma aquisição bilionária e ainda dar um upgrade nas metas de longo prazo. Mas a Engie fez exatamente isso. Então, se você investe na Engie Brasil ou está de olho na matriz lá fora, fica comigo porque esses resultados têm impacto direto nos negócios aqui também. Pega o fone, dá o play e vem comigo. O cenário geral e a mensagem da CEO. Vamos começar com a visão do pássaro. 2025 foi um ano de normalização dos mercados de energia. Depois daquele voo de montanha-russa dos últimos anos, os preços começaram a se acomodar. E num cenário desses, o que a gente espera de uma utility como a Engie? Estabilidade, certo? Pois a Catherine MacGregor, a CEO da companhia, abre o relatório com uma frase que resume tudo: 2025 foi outro ano de desempenho sólido. E não é para menos. A empresa entregou os resultados no teto da faixa de guidance que ela mesma tinha prometido. Em português claro, eles prometeram, cumpriram e ainda entregaram um pouquinho a mais. Isso é música para os ouvidos de qualquer acionista. Ela destaca 3 pontos que eu quero que você guarde. 1. Crescimento recorde em renováveis. A Engie está colocando energia limpa no grid como nunca. 2. Liderança em paz. Aqueles contratos de longo prazo com grandes empresas. Eles são os reis disso. 3. E a cereja do bolo, a aquisição da UK Power Networks, a distribuidora de eletricidade do Reino Unido. A MacGregor diz que isso é um marco para virar a melhor utility da transição energética. E olha, quando a empresa fala em reforçar a posição em redes reguladas, ela está falando de um troço chamado previsibilidade de receita. E previsibilidade, meus amigos, é o santo graal para quem investe pensando no longo prazo. Os números principais de 2025. Beleza, mas vamos parar de conversa fiada e abrir a planilha. Como foi o ano de 2025 nos números? A receita total ficou em 71,9 bilhões de euros. Uma pequena queda de 2,5% na comparação bruta, mas organicamente, ou seja, desconsiderando efeitos de câmbio e mudanças no portfólio, a queda foi mínima, 0,7%. Nada que assuste. O que realmente importa, o EBIT excluindo nuclear, que é o lucro das operações principais, ficou em 8,8 bilhões de euros. Isso representa um crescimento orgânico de 2,2%. Não é um estouro, mas num ano de normalização de preços, crescer já é uma grande vitória. Agora, o número que vai direto para o bolso do acionista, o lucro recorrente líquido NRLGS, que é o lucro que a empresa considera limpo para distribuir dividendos, foi de 4,9 bilhões de euros. E por falar em bolso, dividendos. A proposta para 2025 é de € 1,35 por ação. Isso representa um payout ratio de 67% do lucro recorrente. Para quem gosta de dividendos, a Engie mantém a política de pagar entre 65% e 75% do lucro. E tem um piso de € 1,10 por ação, ou seja, dificilmente você vai levar uma surpresa negativa muito grande por aqui. A geração de caixa também veio forte.
O CFFO Cash Flow from Operations atingiu 13,6 bilhões de euros. É o famoso sangue da companhia, que permite investir, pagar dívidas e, claro, pagar dividendos. E a dívida? O índice de alavancagem dívida líquida econômica barra EBITDA ficou estável em 3,1x. Isso é importante porque a empresa tem uma meta de manter isso sempre abaixo de 4,0x. Ou seja, ela tem espaço para se endividar para crescer sem perder o sono. Os destaques operacionais, renováveis e redes. O ano de 2025 foi um show à parte no crescimento de renováveis. A Engie adicionou 6,2 GW de capacidade renovável e de baterias BESS. Para você ter uma ideia, isso é mais do que a capacidade instalada de muitos países. Desses, 2,4 GW foram só nos Estados Unidos. Com isso, a capacidade total instalada da Engie chegou a 57,2 GW no final de 2025. E o mais legal, tem mais 7,9 GW em construção. O plano é chegar a 95 GW até 2030. É um foguete. E não é só construir, é vender essa energia. A Engie assinou 4,8 GW em contratos de longo prazo em 2025. Isso garante que a energia que vai ser gerada já tem comprador, trazendo estabilidade de receita. Agora, uma virada de chave importante: a aquisição da Oak Power Networks. Por que isso é tão relevante? Porque redes de distribuição de eletricidade são um negócio regulado. Funciona assim: a empresa investe, e o governo define uma remuneração justa sobre esse investimento. É um negócio de baixíssimo risco, com fluxo de caixa previsível. Com essa compra, a Engie está mandando um recado claro: queremos crescer, mas queremos crescer com mais segurança e menos exposição à volatilidade dos preços de energia. Tanto que a meta é que, até 2028, 67% do EBIT venha de atividades reguladas ou contratadas no longo prazo. Em 2024, isso era só 42%. É uma mudança de perfil brutal. O desafio nuclear e o futuro 2026-2028. Nem tudo são flores. O setor nuclear na Bélgica ainda é um capítulo à parte. Em 2025, a Engie desligou 3 reatores antigos Doel 1, Tiange 1 e Doel 2, conforme o cronograma de saída do nuclear no país. Por outro lado, conseguiu estender a vida de 2 reatores Tiange 3 e Doel 4, que agora operam numa joint venture com o Estado belga. O problema é a velha discussão das provisões para descomissionamento, ou seja, a grana guardada para pagar a desmontagem das usinas no futuro. Um órgão regulador local ONDRAF soltou um relatório indicando que esses custos podem ser bem maiores do que o estimado em 2022. A Engie discorda e diz que não vê justificativa para aumentar essas provisões. As discussões vão até abril de 2026. É um risco que o investidor precisa monitorar, mas que, pelo tom do relatório, a empresa parece confiante em resolver sem grandes impactos. Agora, o que importa mesmo, o futuro. A Engie apresentou um guidance novo e mais otimista para 2026-2028, já considerando a compra da UKPN. Veja a evolução do lucro esperado NRLGS. 2026, entre 4,6 bilhões de euros e 5,2 bilhões de euros. 2027, entre 4,9 bilhões de euros e 5,5 bilhões de euros. 2028, entre 5,2 bilhões de euros e 5,8 bilhões de euros. A trajetória é claramente de crescimento. E mais, a empresa vai investir pesado. Estão previstos entre 34 bilhões de euros e 38 bilhões de euros de CAPEX entre 2026 e 2028. Quase 90% disso vai para renováveis, baterias e infraestrutura redes. Para financiar essa farra, além de emitir dívida, a Engie planeja vender cerca de 6 bilhões de euros em ativos e levantar até 3 bilhões de euros em equity e provavelmente uma oferta de ações. Isso pode diluir um pouco o acionista no curto prazo, mas o objetivo é crescer com saúde financeira. Conclusão. Então, o que a gente tira desse press release da Engie? A empresa mostrou em 2025 que sabe executar. Cresceu em renováveis, manteve a disciplina financeira e recompensou o acionista com dividendos saudáveis.
Mas a grande virada de chave é a estratégia para os próximos anos: crescer, mas crescer mais seguro. A aquisição da Oak Power Networks não é só uma compra grande, é uma mudança no perfil de risco da empresa. Mais redes reguladas, mais contratos de longo prazo, menos dependência do vai e vem dos preços de energia. O mercado vai ficar de olho em dois pontos: a questão das provisões nucleares na Bélgica e a execução desse plano de investimentos bilionário. Mas, olhando de forma geral, o documento mostra uma Engie confiante, com um plano claro e com a gasolina necessária, leia-se caixa e financiamento para tocar esse plano. Para o acionista de longo prazo, que busca uma utility com potencial de crescimento na transição energética e uma política de dividendos robusta, a Engie segue sendo um nome para se ter no radar. E por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado de desvendar os números da Engie com a gente aqui no A Voz do Balanço. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like, comentar aqui embaixo o que achou dos resultados e compartilhar com aquele amigo que também é fissurado por balanços. Um grande abraço e até o próximo balanço.